No Monte Everest, fazer tudo certo ainda pode te matar. Don Cash sabia disso. Don Cash, garoto do interior de Ohio, construiu sua vida do zero. Perdeu 3 dedos em uma montanha, parte do nariz em outra, mas continuou mesmo assim. Na noite antes de partir para o Everest, ele escreveu em seu diário de gratidão, disse que não tinha arrependimentos, que havia feito as pazes com a vida e com a morte. O que Don nunca conseguiu aceitar, o que ninguém o avisou, foi o que realmente aconteceu com ele a 24 metros do cume. Francis Arcentiev e seu marido refinanciaram a casa para financiar a escalada. Ela estava a poucas horas de se tornar a primeira mulher americana a chegar ao cume do Everest sem oxigênio suplementar. Quando ela mais precisava de ajuda, outros alpinistas estavam bem ao lado dela. Ela viu cada um deles ir embora. E Kalpana Dash passou 18 anos conquistando seu lugar nesta montanha, treinando nos degraus de um templo com 30 quilos nas costas, porque não podia pagar por outra coisa. Antes de sair de casa, ela fez uma promessa à mãe. Ela cumpriu. Ela apenas não voltou como queria. 3 alpinistas, 3 histórias. Uma montanha que já havia decidido. Eles já estavam mortos no Everest. 23 de maio de 2019, 8.230 metros, Monte Everest. Uma alpinista tenta dar mais um passo para baixo. As pernas dela não respondem. O vento uiva, passando pela máscara dela a 64 km por hora. Os óculos dela embaçam a cada respiração difícil. Cada passo é como caminhar dentro de concreto. 3 horas atrás, ela estava no topo do mundo, braços erguidos em triunfo, sorrindo para a câmera. A parte difícil deveria ter acabado. Ela chegou ao cume. Ela venceu. Então por que o corpo dela se recusa a se mover? Logo abaixo, o rosto do seu Sherpa se contorce com algo entre pânico e resignação, porque ele já sabe o que ela ainda não sabe. Ele sabia disso há 18 horas, quando eles estavam subindo por esse mesmo lugar, e ele implorou para ela voltar. Ele já sabia o que o cérebro dela, privado de oxigênio, não conseguia processar. Ela está morta há horas. Ela só ainda não sabe disso. Da promessa que ela fez à mãe, até a mensagem que partiria o coração de uma nação. Esta é a história de Kalpana Dash. Bem-vindo ao Extreme. Se você dissesse para Kalpana Dash, aos 30 anos, que um dia ela estaria no topo do Monte Everest, ela provavelmente teria rido da sua cara, porque nada em sua história sugeria que ela seria uma alpinista de elite. Ela nasceu em 7 de julho de 1966, em um bairro de Dhenkanal, Odisha, uma pequena cidade no leste da Índia, a cerca de 80 quilômetros da capital do estado. Dhenkanal é conhecida por seus templos, suas colinas arborizadas e pelo comércio de mármore. Não é exatamente um celeiro de alpinistas de nível mundial. O pai dela não era rico, não tinha conexões, mas amava a natureza. Nos fins de semana, ele levava a jovem Kalpana para fazer trilhas pelas colinas locais, incluindo caminhadas até o Pico Kapilas, uma montanha modesta com um templo no topo que atraía peregrinos, não alpinistas. Eles subiam com calçados simples, sem equipamentos, apenas pai e filha, caminhando na floresta. Sua mãe era o alicerce emocional da família, tradicional e dedicada, o tipo de mãe que queria que sua filha tivesse estabilidade e segurança. E Kalpana deu exatamente isso para ela. Ela era uma boa aluna e, mais tarde, se formou em Direito. Em 1991, por volta dos seus 25 anos, Kalpana já era advogada atuante. Ela se casou com o Dr. Sitakanta Dash. Ela levava uma vida estável de classe média em uma pequena cidade indiana, frequentava o tribunal, cuidava dos casos e seguia o que sua mãe queria para ela. Se você tivesse conhecido Kalpana em 1996 aos 30 anos, nada sugeriria que dentro de uma década ela estaria no topo do Monte Everest, porque naquela época Kalpana era uma advogada que gostava de fazer trilhas. Só isso. Mas então, algo mudou. Talvez tenham sido as caminhadas de infância com o pai dela.
ou uma inquietação ao notar que sua vida estável parece pequena demais. Talvez fosse só uma voz em sua cabeça dizendo: é só isso? Seja lá o que for, em 2001, aos 35 anos, Kalpana Desh se matriculou no Instituto de Montanhismo do Himalaia, em Darjeeling, para um curso básico de montanhismo. Nessa idade, iniciar uma atividade atlética de elite é raro, ainda mais em esportes fisicamente exigentes como o montanhismo de alta altitude, onde cada ano reduz capacidade pulmonar, a recuperação muscular e a adaptação a condições extremas. Vou te dar uma perspectiva. Reinhold Messner, um dos maiores montanhistas da história, atingiu o cume de sua primeira grande montanha aos 20 anos. Ed Wisters, outra lenda do esporte, começou a escalar seriamente aos 16 anos. Junko Tabei, a primeira mulher a chegar ao topo do Everest, começou no montanhismo aos 22 anos. Aos 35 anos, muitos alpinistas já conquistaram vários picos acima de 8.000 metros. Alguns já começam a se afastar do esporte devido à idade. O auge físico em esportes de resistência costuma ser do final dos 20 ao início dos 30 anos. Após isso, a recuperação desacelera e as lesões aumentam. Mas Kalpana passaria 18 anos provando a si mesma que idade é apenas um número, se estiver disposta a suportar mais dor que os outros. Em 2001, ela concluiu o curso básico de montanhismo no HMI Darjeeling. Foram 28 dias de trabalho técnico com cordas, escalada no gelo, resgate em fendas e aclimatação em alta altitude. Ela estava aprendendo habilidades aos 35 anos, que a maioria de seus colegas praticava desde a adolescência. No ano seguinte, 2002, ela voltou para o curso avançado de montanhismo. Mais 28 dias de longas escaladas em paredes de gelo cortã e terreno montanhoso difícil. Aos poucos, ao longo dos anos, ela desenvolveu suas habilidades de forma metódica, conquistando certificações enquanto atuava como advogada e cuidava da casa. E o que torna a história dela ainda mais notável é que Kalpana não treinou como os alpinistas de elite. Para treinar como os alpinistas de elite, é necessário equipamento especial, folga no trabalho e prática contínua ao longo dos anos para desenvolver as habilidades essenciais. E na Índia, se você não está nas Forças Armadas e não é rico, esse tipo de treinamento é simplesmente impossível. Kalpana não tinha tempo nem dinheiro, então ela improvisou. Perto da casa, em Denkanal, estava a montanha Kapilas, que ela escalou na infância com o pai. Na base dela, havia um templo hindu acessado por 1.352 degraus de pedra esculpidos na encosta da montanha. Os peregrinos subiam esses degraus para adorar. Kalpana subia esses degraus para treinar. Todos os dias, durante anos, ela colocava uma mochila de 30 quilos nos ombros e subia aqueles 1.352 degraus. 5 vezes subindo, 5 vezes descendo. Isso dá mais de 13.000 degraus por sessão, sozinha durante anos. Poucos conseguem imaginar esse sofrimento autoimposto. Mas é necessário quando se começa aos 35 anos, sem dinheiro e apoio. Você faz sua própria montanha porque não tem condições de acessar as montanhas de verdade. Em 2003, aos 37 anos, Kalpana participou de uma expedição para tentar escalar o Monte Satapant e o Monte Bagarat, em Uttarakhand. Eram picos de montanhas com 22.000 pés de altitude. Escalar esses picos exigia habilidades técnicas, resistência em altitude e adaptação ao ar rarefeito. Ela chegou ao topo dos dois. Para ela, isso era a prova definitiva de que podia escalar montanhas de verdade. Então, ela mirou no Everest. Em 2004, aos 38 anos, Kalpana chegou ao Nepal para sua primeira tentativa no Monte Everest. Ela juntou o dinheiro como pôde, com economias pessoais, pequenas doações de empresas e empréstimos. A expedição custou mais do que a maioria em Denkanal ganhava em 5 anos. Ela atravessou a cascata de gelo do Khumbu, labirinto mortal de torres de gelo que mata alpinistas anualmente. Passou pelo Sibueme Ocidental e escalou a face do Lhotse. Ela chegou ao acampamento, 3 a aproximadamente 7.300 metros, apenas 700 metros abaixo da zona da morte. E então, o tempo mudou.
ventos da corrente de jato, nevasca intensa, uma tempestade que torna qualquer tentativa de cume suicida. A equipe dela desceu. A primeira tentativa foi um fracasso, mas chegar a 7.300 metros aos 38 anos, depois de começar no montanhismo aos 35, isso por si só já seria notável para a maioria das pessoas. Kalpana viu isso como um treino. Na próxima vez, ela poderia ir mais longe. Em 2006, aos 40 anos, ela tentou novamente. Dessa vez, ela foi muito mais alto. Ela chegou ao acampamento 4 a cerca de 7.900 metros de altitude. Ela até começou sua tentativa de cume e subiu até 8.045 metros apenas, 792 metros do topo. Mas mais uma vez, as condições climáticas pioraram. O suprimento de oxigênio ficou baixo. Ela teve que descer. Você consegue imaginar isso? 2 tentativas, 2 fracassos. Nesse ponto, a maioria das pessoas teria desistido. A maioria teria dito: eu dei o meu melhor. Cheguei a 8.045 metros. Isso é mais alto que 99,9% dos humanos jamais escalarão, o que já seria suficiente. Mas Kalpana não era como a maioria. Ela aprendeu que sempre estava mais perto do que qualquer um imaginava. Em 2008, aos 42 anos, ela começou a se preparar para sua terceira tentativa. E é aqui que a verdadeira luta começou. Porque o problema não era sua habilidade ou determinação, era o dinheiro. O problema é sempre o dinheiro quando você vem de origem humilde e tenta fazer coisas extraordinárias. A expedição custava centenas de milhares de rúpias. Mais do que a maioria das pessoas em Denkanal ganhava em 5 anos. Só as taxas de permissão eram 11 mil dólares americanos. Depois, ainda tinha o equipamento, guias, sherpas, cilindros de oxigênio, comida, transporte, acomodação. Ela escreveu ao governo de Odisha pedindo apoio, mas foi ignorada. Também pediu bolsas ao Ministério dos Esportes, sem sucesso. Ela procurou a autoridade esportiva da Índia, silêncio total. Então, Kalpana foi diretamente às empresas. Ela foi juntando recursos, uma doação corporativa de cada vez, implorando para que cada empresa acreditasse nela quando o governo não acreditava. Pela própria admissão dela, sua situação financeira era muito fraca e precária. Ela estava comprometendo o próprio futuro por causa de uma montanha. Se ela fracassasse pela terceira vez, não teria nada. Sem patrocinadores, sem apoio, apenas dívidas. Mas havia algo mais que a motivava, motivando-a além da ambição pessoal. Mais tarde, ela afirmou: quero mostrar ao mundo que as mulheres Odia são tão capazes de enfrentar desafios quanto qualquer um. Isso era sobre representar seu estado, seu gênero, provar que uma mulher de classe média de uma cidade pequena podia chegar onde só a elite tinha chegado antes. E ela conseguiu. No dia 21 de maio de 2008, por volta das 11h30 da manhã, no horário do Nepal, Kalpana Dash alcançou o topo do Monte Everest pela rota da Aresta Sudeste, fincando a bandeira da Índia a 8.848 metros acima do nível do mar. Ela se tornou a primeira pessoa de Odisha a chegar ao topo do mundo. 7 anos depois de começar no montanhismo, aos 35 anos, 3 tentativas, 2 falhas, 1 triunfo, e ela estava apenas começando. Aquele cume mostrou que ela podia escalar o Everest, que ignorar dúvidas funcionou e que limites eram negociáveis. Em junho de 2010, aos 44 anos, ela tentou escalar o Monte Denali, no Alasca, o pico mais alto da América do Norte. O Denali é famoso pelo clima severo, escalada técnica e taxa de sucesso de cerca de 50%. Ela conseguiu. Em outubro de 2014, ela chegou ao topo do Kilimanjaro, na África. Então, 2015 se tornou o seu ano de destaque. Em janeiro, ela chegou ao topo do Aconcagua, o pico mais alto da América do Sul. Em julho, o Monte Elbrus, na Rússia. Entre 2008 e 2016, Kalpana conquistou sistematicamente alguns dos picos mais altos da Terra. Ela se tornou uma das poucas mulheres indianas a alcançar esse feito. E, sinceramente, continua sendo uma das maiores conquistas do montanhismo na história da Índia. Para Kalpana, isso nunca se tratou apenas de conquista pessoal. Cada cume
era uma declaração, cada fotografia era uma mensagem. Mulheres de pequenas cidades indianas conseguem isso. A cultura Odia merece destaque. Começar tarde não significa que você não possa terminar. E em 2017, ela fez algo que definiu seu legado mais do que qualquer cume. Ela doou todo o seu equipamento de montanhismo da expedição ao Everest de 2008 para o Museu Estadual de Odisha. Seu traje de escalada, sua máscara de oxigênio, suas botas, suas picaretas de gelo, tudo o que a levou ao topo do mundo. Por quê? Nas palavras dela, inspirar e motivar meninas e mulheres a conquistar tudo o que desejarem. Quando 2019 chegou, ela já havia escalado alguns dos picos mais desafiadores do mundo. E naquele ano, aos 52 anos, Kalpana anunciou que voltaria ao Everest para algo histórico. Agora você deve estar se perguntando, por que voltar? Ela já havia alcançado o topo do Everest em 2008. Não tinha mais nada a provar, mas Kalpana não estava voltando por glória pessoal. Ela estava voltando com uma mensagem. A expedição foi chamada de Expedição das Três Mulheres, a primeira vez que mulheres da Índia, Nepal e China tentariam o Everest juntas, como uma equipe unificada. Kalpana representaria a Índia. Kanchi Maya Tamang, a primeira mulher do Nepal a alcançar o topo do Everest e embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, representaria o Nepal. Liamuma, da China, completaria o trio. A expedição foi organizada pelo lendário Pemba Dorje Sherpa, que já alcançou o topo do Everest 18 vezes e detém um recorde mundial do Guinness. O Conselho de Turismo do Nepal classificou a expedição como inovadora. Ela foi criada para promover o Visit Nepal 2020 e destacar as capacidades das mulheres nos esportes de aventura. Isso foi uma declaração sobre o empoderamento feminino, cooperação regional e quebra de barreiras. Mas havia algo mais profundo também, algo pessoal. No Dia das Mães, 12 de maio de 2019, Kalpana postou nas redes sociais do acampamento base do Everest uma fotografia a 17.500 pés de altitude. A fotografia mostrava sua mãe, Sila Baladash, a mulher que a criou naquela pequena cidade, que a apoiou mesmo quando o governo não apoiava, que viu sua filha perseguir um sonho impossível por 18 anos. E Kalpana escreveu uma mensagem em Odia ao lado da foto de sua mãe. Bu assiste Everest. Mãe, estou vindo do Everest. Era uma promessa de filha para a mãe e se tornaria a frase que assombra todos que conhecem essa história, porque Kalpana Dash realmente veio do Everest. Ela cumpriu sua promessa para a mãe. Ela não voltou para casa como planejava. 20 de maio de 2019, acampamento base do Everest. Kalpana está do lado de fora, observando a montanha. Ao lado dela, guias experientes e sherpas observam nervosos, porque algo estava errado na montanha naquela primavera de 2019. E qualquer um que escalava o Everest há anos podia sentir isso. Primeiro, o ciclone Fani atingiu no início de maio. A tempestade destruiu cerca de 100 barracas. No acampamento 2, enterrou equipamentos sob 60 centímetros de neve e prejudicou o cronograma de aclimatação da temporada. As equipes que deveriam se revezar entre acampamentos ficaram presas no acampamento base, aguardando o tempo melhorar. Além disso, o Nepal emitiu 381 permissões de escalada na temporada, um recorde. Somando os Sherpas e a equipe de apoio, havia entre 700 e 5.900 pessoas tentando chegar ao topo do Everest durante uma estreita janela de bom tempo, o maior número da história da montanha. Mais importante, o problema era a janela de tempo. O Everest costuma oferecer de 7 a 11 dias claros para o cume, distribuídos em algumas semanas de maio. As equipes podem escalonar as tentativas. Algumas vão cedo, outras mais tarde, espalhando o tráfego. Mas em 2019, depois que o ciclone Fani passou, os alpinistas tiveram talvez de 3 a 5 dias. Só isso. Isso fez com que todas as expedições que aguardavam havia semanas no acampamento base fossem ao cume simultaneamente. Se você não escala montanhas, isso pode não parecer grande coisa. O Everest é enorme, mas veja o que precisa entender. A rota até o topo do Everest é basicamente uma trilha em fila única na maioria dos lugares.
Trechos técnicos, como o degrau de Hillary, só permitem que uma pessoa passe por vez. Não dá para apressar. Você se prende à corda fixa, sobe com cuidado. E se houver 200 pessoas na sua frente, espera a sua vez. Guias experientes sabiam o que significava centenas de alpinistas tentando chegar ao cume ao mesmo tempo. Atrasos enormes, engarrafamentos a 8.200 metros de altitude ou mais. Os alpinistas estão consumindo seus suprimentos de oxigênio só de ficar parados. As pessoas estão passando 12, 15, 18 horas na zona da morte, quando deveriam ficar lá por 10, o que significa que vão exceder os limites seguros de exposição e ficar sem oxigênio, o que significa que pessoas vão morrer. Mas Kalpana já havia chegado ao topo do Everest. Em 2008, ela conhecia essa montanha. Ela passou 11 anos desde então, conquistando o pico mais alto de cada continente. Ela já havia escalado várias montanhas sem oxigênio. Aos 52 anos, ela era uma das alpinistas mais experientes da Índia. E ela não estava aqui em busca de glória pessoal. Ela veio fazer uma declaração sobre empoderamento feminino e cooperação regional. O Conselho de Turismo do Nepal chamou de inovador. A mídia a acompanhava. Na mesma semana, outra alpinista, Anjali Kulkarni, morreria em condições quase idênticas. Rota diferente, decisões diferentes, mesma montanha, mesmo congestionamento, mesma contagem regressiva invisível. Então, apesar da superlotação, apesar da janela de tempo reduzida, apesar de tudo o que os guias experientes estavam silenciosamente preocupados, em 22 de maio de 2019, por volta das 21 horas, Kalpana e sua equipe deixaram o acampamento 4 para a última tentativa de cume. Acima deles, a montanha desaparece na escuridão. Em algum lugar lá em cima, 900 metros mais alto, está o cume. Eles ligam suas lanternas de cabeça, se prendem nas cordas fixas e começam a escalar. O plano deles é bem direto: escalar à noite, alcançar o cume ao nascer do sol e descer com luz do dia. A subida ao cume leva de 10 a 12 horas ida e volta. É isso que o corpo suporta na zona da morte. Mas desde o início, houve um problema. Kalpana se movia mais devagar que o esperado. No início, não era muito mais devagar, só um pouco fora do ritmo. Cada passo levava um pouco mais de tempo, cada respiração parecia mais difícil. Seus guias Sherpas, Gelbu Sherpa e Pembashiri Sherpa, perceberam isso imediatamente. O ritmo que deveria levar um alpinista ao cume em 10 horas não existia. Eles seguiram subindo, pois alpinistas às vezes começam devagar e acham o ritmo. O corpo se ajusta após 1 ou 2 horas. Então eles seguiram subindo pela escuridão, esperando que Kalpana encontrasse um ritmo sustentável. Ela não encontrou. Na verdade, às 2h30 da manhã, por volta de 8.380 metros, em um lugar chamado Balcão, Kalpana para e se apoia na rocha. Sua respiração está pesada, mesmo em repouso. O balcão costuma ser alcançada 4 a 5 horas depois de sair do acampamento 4. Naquele momento, ela já escalava há cerca de 5 horas e meia. À frente, Kanti e Liamo continuam subindo no ritmo certo para chegar ao cume e voltar com segurança. Abaixo, na corda, Gelbu Sherpa observa Kalpana com uma preocupação crescente. Ele percebe a respiração pesada, o ritmo lento, o jeito como ela se apoia na montanha, como se ficar de pé exigisse esforço. Ele já viu isso antes em outros alpinistas. Ele sabe o que isso significa. Ele sobe até ela. Didi, ele diz, usando o termo respeitoso em hindi para a irmã mais velha, precisamos voltar. Você não está se movendo bem. Mas Kalpana balança a cabeça. Com a cabeça, ela só está recuperando o fôlego. Ela diz para ele que vai ficar bem em 1 minuto. Seu ritmo está muito lento. Continua Gelbu. Nesse ritmo você só vai chegar ao cume muito tarde. Precisamos descer agora. Mas ela o dispensa com um gesto. Gelbu tenta novamente, mais urgentemente desta vez. Seu corpo está dizendo para você parar. Se voltarmos agora, podemos chegar ao acampamento 4 em segurança. Ainda temos tempo. Mas Kalpana já se move novamente, alcança a corda acima e se prepara para seguir a escalada. Durante a próxima hora, enquanto Kalpana sobe lentamente acima da varanda, Gelbu e Pembashiri insistem para que ela desça.
Várias vezes eles apontam o ritmo dela. Eles avisam quanto falta para chegar e que, nesse ritmo, ela não conseguiria chegar ao cume e voltar em segurança. Mesmo assim, Kalpana sempre recusa. Você consegue se imaginar na posição dela? Aos 52 anos, quando muitos alpinistas já se aposentam, você passou 18 anos provando seu valor nessas montanhas. E não está aqui por si, mas por uma mensagem. A mídia e seu país estão assistindo. Não é só mais uma escalada, é uma declaração. Agora, seus Sherpas estão dizendo para você desistir, voltar, descer, aceitar a derrota. Seus companheiros de equipe já chegaram ao cume. Eles já estão descendo em segurança. Se você voltar agora, a expedição fica incompleta. A mensagem fica enfraquecida. As fotografias mostram 2 mulheres, não 3. Após todo o planejamento, atenção da mídia e colaboração entre 3 países, você seria quem não conseguiu. E tem algo mais profundo. Você já esteve no topo do Everest antes e sabe o que é preciso. Você não é um alpinista inexperiente. E tem essa voz na sua cabeça que diz: você é Kalpana Dash. Você já fez isso antes. Hoje você só está mais devagar. Você consegue superar. Você sempre conseguiu. Não é arrogância. É confiança construída ao longo de 18 anos, se recusando a desistir, provando que todos estavam errados, conquistando coisas que diziam ser impossíveis para uma mulher de uma cidade pequena, que começou aos 35 anos sem dinheiro. Então Kalpana faz sua escolha. Ela não ouve os avisos do seu Sherpa. Ela continua subindo hora após hora, passo após passo, agonizante, avançando em direção ao cume que está logo ali. Só mais algumas horas. O que Kalpana não sabe é que essa decisão acabou de matá-la. Mas vamos chegar lá depois. Às 9 da manhã, Kanti e Liamo chegam ao cume. Eles estão escalando há cerca de 12 horas desde o acampamento, 4 como planejado. Eles tiram fotos, hasteiam a bandeira do Visit Nepal 2000 e 20 logo começam a descer, pois é assim no topo do Everest. Não se fica, desce-se. Mas Kalpana ainda está subindo. Ela está a centenas de pés abaixo do cume e se movendo a metade da velocidade que precisa, hora após hora, passo após passo agonizante. Seus cilindros de oxigênio, calculados para uma subida ao cume de 10 a 12 horas, estão perigosamente baixos, mas ela está tão perto. O cume está bem ali. Às 11 da manhã, ela já estava escalando, há 14 horas. Outros alpinistas estão passando por ela na descida, mas Kalpana ainda está subindo. O Sherpa Gelbo ainda está com ela, incentivando-a a se mover mais rápido. Ele está preocupado com o tempo. Mas o que ele pode fazer? Forçá-la a descer? Carregá-la fisicamente? A 8.800 metros de altitude? Isso é impossível. Aproximadamente às 12 horas e 55, no dia 23 de maio de 2019, Kalpana Dash alcançou o topo do Monte Everest pela segunda vez em sua vida. Nesse momento, ela já estava escalando há quase 16 horas desde o acampamento 4, de 4 a 6 horas a mais do que o normal, mas ela conseguiu. Ela levantou os braços em triunfo. A bandeira do Visit Nepal 2020 é hasteada. Fotografias são tiradas. Por um momento, Kalpana Dash provavelmente se sentiu no topo do mundo. Como se toda a luta, recusas em voltar e horas de sofrimento tivessem valido, pois ela está aqui. Chegou ao topo, completou a expedição das 3 mulheres e cumpriu a promessa feita à mãe. Mas não há celebração nem gritos de vitória dos seus guias Sherpa. E aqui está o motivo. O tempo máximo de sobrevivência na zona da morte, com oxigênio suplementar, é de cerca de 16 a 20 horas. Isso não é uma orientação. Esse é o limite em que o corpo humano passa de sobreviver para efetivamente morrer. Kalpana está acima de 8.000 metros, a 16 horas. Ela está no limite máximo agora, parada no cume e ainda nem começou a descer. Do cume até o acampamento, 4 é uma descida de no mínimo 4 a 5 horas. Se ela estiver se movendo no mesmo ritmo em que subiu, pode levar 6 ou 7 horas, talvez mais. O que significa que quando ela chegar em segurança, terá ficado na zona da morte por 22 a 23 horas, de 3 a 7 horas, além do que a maioria dos montanhistas considera seguro. E falando em oxigênio, os cilindros dela estão quase vazios.
Ela está escalando há 16 horas. Essas garrafas não duram para sempre. Cada um contém cerca de 4 horas de oxigênio em um fluxo normal. Ela está no quarto cilindro, talvez o último. Kalpana acabara de se colocar em uma situação em que a sobrevivência era quase matematicamente impossível, mas ainda não sabia. Então, por volta da 1 da tarde, quando Kalpana começa sua descida do cume, os primeiros passos parecem errados. A perna direita dela responde lentamente, como se houvesse um atraso entre o cérebro enviar o comando e a perna receber. Ela dá outro passo, mesma coisa. A respiração dela, já difícil no cume, está piorando. Cada respiração parece incompleta. Ela puxa o ar pela máscara de oxigênio com toda a força, mas é como respirar através de uma toalha molhada. E então, a dor começa. Ambas as pernas, uma dor aguda e profunda. Não é dor muscular, é outra coisa. Gelbu e Pembatiri veem que ela está tendo dificuldades. Eles imediatamente vão para os lados dela, braços sob os ombros. Agora não a guiam mais. Estão sustentando ela. Didi, um passo de cada vez. Vamos te levar para baixo. Eles descem devagar, um passo de cada vez, como prometeram, com o Sherpa sustentando quase todo o peso dela. A 8.800 metros se mover já é difícil mesmo saudável. Quando você está basicamente carregando alguém, cada passo é uma luta. Eles descem talvez 60 metros, talvez 90. As pernas de Kalpana continuam falhando. Os Sherpas a seguram, levantam e continuam andando. Por volta das 14 horas, eles já tinham descido talvez 180 metros. Eles estão agora a cerca de 8.650 metros, ainda bem dentro da zona da morte. Há horas de chegar em segurança ao acampamento 4 e Kalpana está piorando. Sua respiração está ficando desesperada. Ofegos irregulares que parecem que ela está se afogando. As pernas dela não funcionam mais. Os Sherpas estão carregando-a, arrastando-a, indo o mais rápido que conseguem. Mas nessa altitude, rápido significa talvez 30 metros por hora quando você está carregando alguém. Gelbu olha para o rosto de Kalpana através dos óculos dela. Os olhos dela mal conseguem focar. A pele está ficando cinza. Ele já viu isso antes. Ele sabe que ela está ficando sem tempo. Eles continuam descendo. Às 15 horas, eles chegam a 8.400 metros na varanda e param exatamente no mesmo platô, onde, 14 horas antes, durante a subida, Gelbu havia implorado para Kalpana desistir. Eles colocam Kalpana na plataforma. Ela desaba contra a rocha, o peito dela arfava a cada respiração. O Sherpa Gelbu se ajoelha ao lado dela e verifica a máscara de oxigênio. O medidor indica vazio. A garrafa provavelmente acabou em algum ponto entre o cume e aqui. Ele pega uma garrafa de oxigênio reserva da mochila. Suas mãos estão tremendo, não de frio, mas por outro motivo. Ele desconecta a garrafa vazia e conecta a nova. Ajusta o fluxo, mas nada muda. A respiração de Kalpana está ficando mais lenta. Os suspiros desesperados estavam mais superficiais e fracos. Pembatiri vai para o outro lado e chama seu nome. Didi, fique conosco, estamos quase lá. Mas eles não estão. O acampamento 4 ainda está a 450 metros abaixo deles, ainda a horas de distância. E o corpo de Kalpana não tem mais nada. A respiração dela fica irregular. Um suspiro, uma pausa, outro suspiro, uma pausa mais longa. E então, o peito dela para de se mover. Gelbu a sacode. Nada. Eles se olham e ambos sabem o que isso significa. Já viram isso antes com outros alpinistas. Quando a respiração para a 8.400 metros, não há volta. Ela se foi, essa mulher, que treinou sozinha nos degraus do templo, porque não podia pagar por instalações profissionais, que se recusou a desistir, mesmo quando seu corpo gritava para ela voltar, se foi. Agora, os dois Sherpas enfrentam uma escolha que ninguém deveria fazer. Porque a 27.500 pés, o resgate é impossível. Helicópteros não conseguem voar tão alto. O ar é rarefeito demais para gerar sustentação. Carregar um corpo para baixo da zona da morte levaria 8, talvez 10 horas de trabalho brutal. Um esforço que também os mataria. Eles poderiam ficar lá com ela e morrer
ou poderiam deixá-la e viver. Eles escolhem viver, porque se não fizerem isso, suas famílias também vão enterrá-los. Jeobu pega a corda da mochila e prende o corpo dela na face do penhasco para que ela não caia durante a operação de resgate que acontecerá depois. Eles se afastam de Kalpanadesh e descem em direção ao acampamento 4. 5 dias depois, em 28 de maio de 2019, uma equipe de Sherpas conseguiu recuperar o corpo dela em uma operação de resgate perigosa. Eles desceram os restos mortais dela até o acampamento base, depois levaram para Lukla e de helicóptero até Katmandu para formalidades. Em 2 de junho de 2019, o corpo de Kalpana chegou ao aeroporto internacional Biju Patnaik, em Bhubaneswar, Odisha. Pradeep, irmão dela, foi a Katmandu buscar seus restos mortais e a trouxe de volta para casa. No complexo do estádio Kalinga, o corpo dela ficou cerca de 1 hora, enquanto centenas se reuniam para as últimas homenagens. Os equipamentos de montanhismo que ela havia doado ao Museu Estadual de Odisha em 2017 foram exibidos em homenagem. Ao lembrar dos últimos momentos de Kalpana no balcão, imagino o que ela pensava. Será que percebeu naquela hora? Será que ela entendeu que os Sherpas estavam certos 18 horas antes? Será que ela pensou na foto da mãe, na promessa que havia feito? Boacishi Everest. Mãe, estou voltando do Everest. Ela realmente voltou do Everest. Ela cumpriu sua promessa. Ela só não voltou para casa como planejava. E talvez essa seja a parte mais cruel da história. Pois Kalpana fez algo extraordinário. Ela se tornou a primeira pessoa de Odisha a chegar ao topo do Everest. Ela voltou ao Everest em 2019 pelos motivos certos. Para inspirar mulheres, promover a paz, provar que começar tarde e não ter recursos não precisa impedir conquistas extraordinárias. Ela chegou ao topo, ela teve sucesso, ela levantou a bandeira, ela tirou a foto e o sucesso a matou. A febre do cume é poderosa. A vontade de vencer quando você sacrificou tudo é avassaladora. E acima de 8.000 metros, seu cérebro não consegue reconhecer quando essa vontade se tornou uma sentença de morte. A montanha não se importa com promessas, determinação ou sonhos de uma década. Ela só se importa com o passar do tempo. E Kalpana, que treinou mais do que quase todos e superou mais obstáculos do que a maioria dos alpinistas, ficou sem tempo por volta da 18ª hora de escalada. 24 de maio de 1998, 7h50 da manhã, Monte Everest. 28.000 pés acima do nível do mar. Ela não consegue se mover. As pernas dela desabam. As mãos dela estão completamente rígidas. Os olhos dela estão bem abertos, olhando para o nada. E tudo o que ela consegue sussurrar, repetidas vezes, é: não me deixe. Sou americano, por que está fazendo isso comigo? Os alpinistas estão bem ali. Ela pode vê-los, ouvi-los. Eles estão olhando para ela, um para o outro, e então estão indo embora. Ela os observa ir embora. Dias antes desse momento de partir o coração, uma palavra selou seu destino. Essa alpinista já está morta, e ela sabe disso. Francis Arsentiev e seu marido Sergei tomaram uma decisão, meses antes de sequer pisarem no Everest, em 1998. Eles escalariam a montanha juntos, sem oxigênio suplementar, como parceiros em pé de igualdade. Francis se tornaria a primeira mulher americana a chegar ao topo do Everest sem oxigênio suplementar e Sergei a guiaria até lá. Esse era o sonho. No papel, esse era um plano sólido. Sergei Arsentiev, o marido, foi um dos melhores alpinistas soviéticos do século XX. Antes de se tornar alpinista, ele era engenheiro elétrico e projetava sistemas de estabilização de satélites para a inteligência russa. Era um cientista de foguetes que virou alpinista. As conquistas dele diziam tudo. Ele era um dos poucos alpinistas vivos a possuir o título de Leopardo das Neves, um prêmio concedido a quem escala todos os 5 picos soviéticos de 25.000 pés. Ele escalou a face norte do Annapurna em estilo alpino, sem oxigênio, em 1991.
Ele já havia escalado o Everest antes, sem oxigênio, em 1990, durante uma expedição pela paz entre Estados Unidos, China e Rússia. Então isso não era um grande desafio. A própria Frances era capaz. Ela foi uma das poucas mulheres na época a ter escalado com sucesso o Monte Denali, a montanha mais alta da América do Norte. Ela foi a primeira americana a descer o Monte Elbrus esquiando. Mas há uma coisa importante a observar. Embora ela tenha escalado até 7.500 metros nos picos Pamir da era soviética, ela nunca havia alcançado com sucesso o cume de uma montanha de 7.900 metros. O Everest seria sua primeira tentativa acima de 7.900 metros, uma diferença de mais de 600 metros. Isso não é apenas uma diferença. Isso é um universo fisiológico completamente diferente. Mas eles confiaram no plano e na primavera de 1998, Frances e Sergei chegaram ao acampamento base do Everest com apenas um pensamento em mente: fazer história. A rota de escalada deles era direta. Atacariam o Everest pelo lado norte, via crista nordeste, com uma equipe russa de 5 membros. Como outros alpinistas no acampamento base naquela temporada, eles levaram o tempo que precisavam para se preparar. Porque você não pode simplesmente chegar à base do Everest e subir direto até o topo. Seu corpo entraria em colapso e você morreria. Então, os alpinistas passam semanas subindo e descendo a montanha em etapas, deixando seus corpos se adaptarem lentamente ao ar rarefeito. Esse processo é chamado de aclimatação e envolve subir gradualmente a montanha e descansar em certos acampamentos, enquanto seu corpo aprende aos poucos a funcionar com menos oxigênio. É lento, é deliberado e é a única maneira de sobreviver lá em cima. No dia 19 de maio, Frances e Sergei chegaram ao acampamento, 6 a cerca de 7.900 metros de altitude. Eles estavam agora no que os alpinistas chamam de Zona da Morte, onde não há oxigênio suficiente no ar para sustentar a vida humana por longos períodos. Seu corpo começa a morrer. Cada hora aqui faz seus músculos se degradarem, seus órgãos lutarem para funcionar e seu cérebro lentamente fica sem oxigênio. Mas tudo estava indo conforme o planejado. Do acampamento 6, eles fariam o avanço final até o cume. A primeira tentativa de chegar ao cume aconteceu já no dia seguinte, em 20 de maio, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. O plano era sair do acampamento, 6 a 1 da manhã, na escuridão total, usando lanternas de cabeça para iluminar. Começar no meio da noite significava que você chegaria ao cume por volta do meio-dia, quando está mais quente, e teria bastante luz do dia para descer em segurança. O momento certo é tudo no Everest. Quando Frances e Sergei acordaram à 1h para iniciar a escalada, as baterias das lanternas de cabeça estavam descarregadas. O frio extremo a 8.200 metros de altitude tinha acabado com elas. Sem lanternas de cabeça, não conseguiam atravessar com segurança os terrenos técnicos do Everest no escuro. Eles precisaram esperar o sol nascer às 6h30. Quando finalmente começaram a escalar, já tinham perdido 5h30. Eles estavam se movendo mais devagar do que o planejado, sem oxigênio suplementar, e quando chegaram a uma seção técnica de rocha chamada de primeiro degrau, a cerca de 8.500 metros de altitude, perceberam que a matemática não fechava mais. Já era tarde demais. Se continuassem, desceriam no escuro. Então, eles decidiram voltar. Então, eles desceram de volta para o acampamento 6. Já fazia 2 noites na Zona da Morte. Quando Sergei chegou às barracas, ele foi até a barraca de um colega alpinista e membro da equipe no acampamento base chamado Anatoly Moshnikov e explicou o que havia acontecido. Anatoly ouviu. Então ele fez algo que mostrou o quanto estava preocupado. Ele deu uma bateria reserva para Sergei e se ofereceu para escalar com eles na próxima vez. Mas Sergei disse: "Obrigado, mas não, eles ficariam bem." Eles tentariam novamente amanhã, e no dia 21 de maio eles tentaram novamente. Mas desta vez, seus corpos já estavam mostrando os efeitos de escalar o Everest sem oxigênio extra.
Mal avançaram 90 metros do acampamento 6 antes de parar. As pernas estavam pesadas. Eles tinham dificuldade para respirar mesmo em repouso. O efeito cumulativo de passar 2 noites acima de 8.000 metros estava cobrando seu preço. Então recuaram de novo para o acampamento 6. Outra tentativa fracassada. Já são 3 noites na zona da morte. Enquanto isso, no mesmo dia, Anatoly, seu amigo, chegou ao topo do Everest com sucesso. Por volta das 18h do dia 21 de maio, ele já havia retornado ao acampamento 6 após chegar ao topo. Sergei o parabenizou pelo sucesso e reclamou sobre a tentativa fracassada deles. Anatoly olhou para Sergei. Ele sabia que esse homem já havia escalado o Everest e tinha o necessário para sobreviver, mas também conhecia os efeitos de passar 3 noites na zona da morte no corpo humano. Ele havia chegado ao cume naquele dia e sabia em que condição era preciso estar para sobreviver lá. E Francis e Sergei já não estavam mais nessa condição. Então ele disse a Sergei: "Desça comigo. Não tente de novo. Você já ficou tempo demais aqui em cima. Seus corpos estão se deteriorando. A cada hora que vocês ficam mais fracos, não mais fortes." E Sergei disse não de novo. Ele agradeceu a Anatoly pela preocupação, mas disse que eles estavam bem, iriam descansar mais um dia, deixar os corpos se recuperarem e então fariam um último esforço. Agora, antes de você pensar que isso foi pura imprudência ou arrogância, entenda o que Sergei estava calculando em sua cabeça. Ele já havia feito coisas em montanhas que a maioria dos alpinistas nem tentaria. Sua esposa era competente. Eles quase chegaram ao cume antes que o horário os obrigasse a voltar. Mais importante ainda, eles tinham investido tudo o que tinham nesse momento, tanto fisicamente quanto financeiramente. Eles tinham refinanciado a casa para financiar essa expedição. Passaram semanas subindo e descendo a montanha, aclimatando seus corpos ao frio, ao ar rarefeito. Francis estava prestes a realizar seu sonho de ser a primeira mulher americana a atingir o topo do Everest sem oxigênio suplementar. Por que desistir agora? Os psicólogos chamam isso de falácia do custo irrecuperável. Quanto mais você investiu em algo, mais difícil se torna desistir. Mesmo quando desistir é a escolha mais inteligente. Seu cérebro diz: já fomos longe demais para desistir agora. Já sacrificamos demais. Não é burrice, é apenas a natureza humana. Então Anatoly desceu enquanto Francis e Sergei ficaram. E 8 horas depois, às 2 da manhã do dia 22 de maio, eles deixaram o acampamento 6 para a terceira e última tentativa. E desta vez, não importava o que acontecesse, eles não iriam voltar. Mas desde o início, eles já estavam com problemas. O ritmo deles estava perigosamente lento. Eles já haviam passado 4 noites na zona da morte e isso cobrou seu preço. Cada passo parecia como se estivessem se movendo dentro de concreto. As pernas deles ardiam com uma dor profunda e exaustiva que não desaparecia, não importava quanto tempo descansassem. Lá no acampamento base, Anatoly Shabanov, líder de uma expedição separada, estava acompanhando várias equipes de escalada através de um potente telescópio com ampliação de 60 vezes. Às 10 da manhã, cerca de 8 horas depois que Francis e Sergei começaram a escalar, Shabanov os avistou no primeiro degrau, a cerca de 8.500 metros de altitude. Mesmo a 3.000 metros abaixo, através do telescópio, ele podia ver o quão devagar eles estavam se movendo. Às 14 horas, 4 horas depois de serem avistados, eles só tinham subido até o segundo degrau, a 8.600 metros de altitude. Eles haviam percorrido 230 metros em 4 horas. Isso é menos de 60 metros por hora. Nesse ritmo, eles mal estavam se movendo. Isso era problemático porque 14 horas é um horário crítico no Everest. O sol se põe por volta das 18h. Se você não estiver no topo ou perto dele até as 14 horas, você vai descer no escuro. E descer no escuro a 8.500 metros de altitude, exausto, é uma sentença de morte. Mas Francis e Sergei ainda estavam a 240 metros abaixo do cume. Eles precisariam de mais 4 horas para percorrer essa distância no ritmo atual.
Então eles tinham uma decisão a tomar: voltar agora e sobreviver, ou continuar subindo em direção ao sonho que consumia os dois, sabendo que cada minuto após as 14 horas significava menos luz do dia para a descida, menos margem para erro, menos chance de voltar com vida. Eles continuaram subindo. Às 17h45, Rustam Radjgopov, outro alpinista de uma expedição que havia alcançado o cume com sucesso mais cedo naquele dia, estava descendo quando encontrou Francis e Sergei na encosta suave, cerca de 90 metros abaixo do cume. Rustam estava exausto. Ele vinha escalando desde antes do amanhecer. E tudo o que queria agora era chegar em segurança antes que seu próprio corpo cedesse. Mas quando viu Francis e Sergei, o que ele presenciou o fez parar. Francis estava, de acordo com seus relatos, se movendo com uma lentidão agonizante. Ela se sentava com frequência e lutava a cada passo. Rustam percebeu claramente que essa tentativa de chegar ao cume exigia tudo dela. Naquele momento, o sol já estava baixo no horizonte, a temperatura estava caindo rapidamente e eles ainda nem tinham chegado ao cume. Apesar do cansaço, apesar do desejo desesperado de descer para um lugar seguro, Rustam sentiu que precisava fazer alguma coisa. Então ele se virou e caminhou 45 metros de volta, montanha acima, na luz que desaparecia, só para tentar convencê-los a voltar. Já é tarde demais, disse ele a eles. Olhem para o sol, estão muito devagar. Vocês precisam voltar agora, enquanto ainda tem luz para enxergar o caminho de descida. Mas Sergei balançou a cabeça e, pela terceira vez nessa tentativa de chegar ao cume, disse uma palavra devastadora que selaria o destino dela. Não se preocupe com a gente. Vamos ficar bem, disse ele. Radjgopov olhou novamente para Francis, que continuava tendo dificuldade. Ela não parecia bem, mas o que mais ele poderia fazer? Ele não podia forçá-los e precisava pensar na própria sobrevivência. Então, o Radjgopov se virou e continuou sua descida. E Francis e Sergei continuaram subindo em direção ao cume. Enquanto o sol se punha, a temperatura caía e as sombras se alongavam. De alguma forma, nos próximos 30 minutos, eles conseguiram avançar. Eles encontraram algo, uma reserva final, de determinação e desespero, que os impulsionou enquanto percorriam aqueles 100 e poucos metros finais. E aproximadamente às 18h15, na luz que desaparecia rapidamente, sem oxigênio suplementar, após 5 dias acima de 8.200 metros, Francis e Sergei chegaram ao topo do Monte Everest. Eles conseguiram. Francis Arsentiev se tornou a primeira mulher americana a chegar ao topo do Everest sem oxigênio suplementar. Foi, honestamente, uma conquista histórica e monumental, digna de entrar para os livros de história. Mas não houve fotos de comemoração nem gritos de vitória. Apenas 2 pessoas exaustas em pé no topo do mundo, na luz moribunda do dia, já sabendo, de certa forma, que estão em apuros. E aqui está o motivo. Do cume a 8.848 metros até o acampamento 6 a 8.199 metros são mais de 600 metros de descida vertical. Em boas condições e com as pernas descansadas, isso leva no mínimo de 4 a 5 horas. Mas Francis e Sergei não tinham boas condições nem pernas descansadas. Eles já escalavam há mais de 16 horas. Eles passaram 5 noites na zona da morte e o sol já estava se pondo. Eles tinham talvez de 15 a 20 minutos de crepúsculo utilizável antes da escuridão total. O que significava que eles iam descer a montanha mais alta do mundo por pelo menos 4 horas, na escuridão total, em temperaturas congelantes e sem oxigênio. Sergei sabia que isso era um desejo de morte. Ele tinha que saber disso. Ele também achava que eles tinham uma rede de segurança. Veja, isso eu não mencionei. Quando Sergei viu Rustam e disse para ele não se preocupar, foi porque ele tinha um plano reserva. Antes da tentativa ao cume, ele e Francis haviam escondido um suprimento de emergência a 8.620 metros, cerca de 230 metros abaixo do topo. Nesse suprimento
Eles haviam guardado um cilindro de oxigênio, uma barraca e roupas quentes. A ideia era que, se chegassem ao topo tarde e não conseguissem descer até o acampamento 6 no escuro, poderiam descer até o depósito, montar a barraca, usar o oxigênio e esperar a noite passar abrigados. Então, pela manhã, com a luz do dia e oxigênio renovado, eles desceriam os 430 metros restantes até o acampamento 6. Agora não era o ideal. Passar uma noite a 8.610 metros, mesmo em uma barraca, seria brutal, mas era possível sobreviver. A barraca os protegeria do vento, o oxigênio os ajudaria a pensar com clareza e, pela manhã, eles conseguiriam ver a rota. O que Sergei não sabia, o que ele não poderia saber, era que Radgopov já havia passado pelo depósito deles em sua descida. E quando Radgopov verificou, viu que a garrafa de oxigênio estava lá, mas a barraca com a qual eles contavam para se abrigar durante a noite, a 8.615 metros, não estava lá. Na verdade, ela estava a 900 metros mais abaixo, a 7.700 metros. Ela nunca esteve no depósito. Por que Sergei pensou que ela estava lá? Aqui é preciso ter cuidado, pois o que vou contar não é um relato confirmado de testemunha ocular, mas sim uma reconstrução de especialistas em montanhismo baseada em evidências. E as evidências contam uma história muito específica. Estes são os fatos. Sergei disse a Radgopov que eles tinham uma barraca no depósito. Quando Radgopov verificou o depósito, não havia barraca. Como Francis e Sergei escalavam sem sherpas, eram os únicos responsáveis por carregar seu equipamento montanha acima. Ninguém mais poderia ter colocado aquela barraca no depósito, só eles. A partir disso, conclui-se que Francis e Sergei não conseguiram levar a barraca de emergência alto o bastante. Mas por quê? Existem duas principais teorias. A primeira é o esgotamento físico. Após 4 noites na zona da morte, sem oxigênio suplementar, seus corpos estavam se consumindo. Carregar de 5 a 7 quilos extras de peso da barraca até 8.620 metros pode simplesmente ter sido além do que seus corpos debilitados conseguiam suportar. Talvez tenham pretendido levar a barraca para mais alto em tentativas anteriores de rotação, mas não conseguiram. A segunda teoria é mais perturbadora. Em altitudes extremas, o cérebro humano apresenta mau funcionamento de maneiras específicas e documentadas. Uma dessas maneiras é confundir intenção com realidade. Sergei pode realmente ter acreditado que a barraca estava no depósito porque seu cérebro privado de oxigênio confundiu o plano. Vamos levar a barraca para cima. Com a lembrança, levamos a barraca para cima. A 8.500 metros de altitude, esse tipo de falha cognitiva não é fraqueza, é biologia. Não sabemos qual opção é verdadeira. Talvez nunca saibamos. O que sabemos é o seguinte: Francis e Sergei estavam descendo com confiança em direção a uma rede de segurança que não existia. Eles chegaram ao seu depósito por volta de 8.615 metros em algum momento depois das 19h30 em completa escuridão. Eles encontraram a garrafa de oxigênio, encontraram a mochila quase vazia e confirmaram o que Radgopov já tinha visto. Não havia nenhuma barraca. Então eles tinham uma escolha: tentar descer mais 900 metros verticais até onde a barraca realmente estava, na completa escuridão, ou esperar pelo nascer do sol e ter uma chance de lutar pela sobrevivência. Descer 900 metros nessas condições era suicídio. Eles sabiam disso. Então eles ficaram e passaram a noite ao relento a 8.615 metros sem abrigo, apenas com a garrafa de oxigênio do depósito e as roupas do corpo. Pense em ficar de 10 a 12 horas, sentado, exposto, a quase 8.600 metros de altitude, em temperaturas que matariam a maioria das pessoas em uma fração desse tempo. Seu corpo vai desligando em etapas. Sua frequência cardíaca diminui, sua respiração fica superficial. Seu cérebro, privado de oxigênio e calor, começa a falhar. Seu corpo não foi feito para suportar isso. Mas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, tanto Francis quanto Sergei conseguiram sobreviver até amanhã.
Quando o sol nasceu em 23 de maio, eles tentaram descer. E é aqui que as coisas ficam realmente complicadas. Em algum momento daquela manhã, Francis e Sergei se separaram. Nós não sabemos por quê. O que sabemos é que às 9h35 da manhã, no dia 23 de maio, 5 alpinistas de uma equipe de expedição do Uzbequistão que tentavam chegar ao cume encontraram Sergei descendo a 27.700 pés. Suas primeiras palavras foram: "Onde está a minha esposa? Ela não desceu?" Disseram a ele que não a tinham visto. E sem dizer mais nada, Sergei continuou descendo em direção ao acampamento 6 a 8.200 metros de altitude. Ele ainda não sabia onde ela estava. Ele não sabia se ela estava viva ou morta. Ele só sabia que ela não estava abaixo dele. Uma hora depois, às 10h40 da manhã, a expedição do Uzbequistão alcançou o primeiro degrau a aproximadamente 8.500 metros. E lá, eles encontraram algo estranho. Eles viram uma mulher encostada sozinha em uma rocha. A jaqueta dela estava aberta e ela não usava um arnês de escalada, o que, a 8.500 metros de altitude, era absurdo. Era Francis Arsentiev. E à medida que se aproximaram, viram algo que nunca esqueceriam. Os olhos de Francis estavam abertos, mas não focavam em nada. As pupilas dela estavam simplesmente dilatadas, enormes círculos pretos que não respondiam à luz. Isso é um sinal de lesão cerebral grave. Os dedos dela estavam completamente congelados depois de passar a noite exposta a 8.615 metros de altitude. O tecido das mãos dela se cristalizou. Os pés dela estavam do mesmo jeito. O relatório da expedição Uzbek os descreve como inutilizados. É uma maneira educada de dizer que foram destruídos. Ela não conseguia andar nem ficar de pé. Ela nem conseguia apoiar o peso sobre eles. Quando tentaram colocar uma máscara de oxigênio nela, ela não conseguiu mantê-la. Com as mãos congeladas e desajeitadas, ela tentou mexer na máscara e atirou. É assim que o edema cerebral de altitude se apresenta em seus estágios avançados após 30 horas de exposição a quase 8.500 metros de altitude. O cérebro dela inchava no crânio devido à falta de oxigênio. O inchaço estava destruindo o controle motor dela, a capacidade de coordenar as mãos, as pernas, os movimentos. Mas ainda não tinha destruído a consciência dela. Ela estava consciente. Ela podia ver as pessoas. Ela podia ouvir vozes. Ela só não conseguia fazer o corpo dela fazer o que ela precisava que ele fizesse. Ela estava, em todos os sentidos que importavam, já morta. O corpo dela ainda não tinha percebido isso. Os alpinistas uzbeques usaram o rádio para falar com o acampamento base e consultar os médicos da expedição. Deram medicação e forneceram oxigênio suplementar a 4 litros por minuto. Massagearam suas pernas e mãos, tentando restaurar desesperadamente a circulação nas extremidades congeladas. Nada. Ela não mostrava sinais de melhora. Eles tiveram que tomar uma decisão. Lembre-se, eles também estavam tentando chegar ao cume. Eles estavam escalando desde antes do amanhecer e talvez tivessem apenas algumas horas de energia restante para chegar ao topo e descer em segurança. Então eles dividiram a equipe. 3 alpinistas seguiram para o cume, enquanto 2 ficaram com Francis. Nas horas seguintes, esses 2 alpinistas tentaram de tudo o que podiam imaginar, mas um a um acabaram tendo que fazer o mesmo cálculo impossível. Eles tinham que pensar na própria sobrevivência. O oxigênio deles estava acabando. Seus próprios corpos estavam se esgotando. Então prenderam Francis nas cordas fixas. Eles se certificaram de que o oxigênio estava fluindo para a máscara dela e então a deixaram e partiram para o cume. Às 18h20, enquanto o sol se punha, 2 dos alpinistas uzbeques que desciam após alcançar o cume fizeram uma última tentativa de salvá-la. Usando cordas, eles tentaram descer Francis pela montanha. Eles conseguiram movê-la aproximadamente 80 metros para baixo. Parecia que, aos poucos, eles a levariam para um lugar seguro. Mas então, Francis começou a ter convulsões. O inchaço cerebral, causado pelo edema cerebral de alta altitude, havia chegado a um ponto crítico.
Os alpinistas não conseguiam mais movê-la. Se tentassem descê-la durante as convulsões, ela escorregaria das cordas e cairia. Mesmo que conseguissem levá-la para baixo, o esforço de arrastar alguém com convulsões pela montanha provavelmente a mataria mais rápido do que deixá-la parada. Então eles prenderam Frances à corda uma última vez. Eles se certificaram de que o oxigênio dela ainda estava fluindo e então desceram na escuridão que se formava, deixando-a abaixo daquela pequena rocha a aproximadamente 8.425 metros de altitude. O que mais eles poderiam fazer? E agora, Frances estava realmente sozinha a 8.425 metros de altitude, presa a uma corda na lateral do Monte Everest. Enquanto o sol desaparecia, a temperatura caía e a escuridão tomava conta da montanha. Ela já estava acima de 8.230 metros há quase 6 dias neste ponto. Quando os 3 primeiros alpinistas uzbeques chegaram ao acampamento 6 às 18 AGO, eles encontraram Sergei e contaram a ele o que tinham encontrado. Sua esposa está viva. Ela está a 8.500 metros de altitude. Ela não consegue se mover. Sergei não hesitou. Ele imediatamente começou a se preparar para subir novamente e salvar sua esposa. A equipe uzbek tentou ajudar. Eles deram a ele uma garrafa de oxigênio, chá e remédios. Qualquer coisa que pudesse dar uma chance a ele e a ela. Enquanto subia, ele encontrou Oleg Grigoriev, outro alpinista uzbek, descendo para o acampamento 6 por volta das 20h40. Sergei perguntou a ele: "Fran está aqui?" Grigoriev respondeu: "Ela ainda está viva." E Sergei continuou subindo na escuridão em direção a ela. Foi a última vez que alguém o viu com vida. O que aconteceu durante a noite de 23 de maio de 1998 também é um mistério. Não temos testemunhas, apenas evidências encontradas depois que contam parte da história. O que sabemos é que Sergei chegou até Frances. A picareta de gelo e a corda foram achados cerca de 45 a 60 metros de onde Frances estava deitado na manhã seguinte, indicando que ele conseguiu. Não sabemos se ela notou quando ele chegou. Não sabemos o que ele disse para ela ou o que ela disse para ele. Não sabemos quanto tempo ele ficou com ela ou o que tentou fazer. O que sabemos é que em algum momento daquela noite, Sergei caiu, seja descendo para buscar mais oxigênio, tentando pedir ajuda, ou simplesmente perdeu o equilíbrio na escuridão e exaustão. Nunca saberemos. E ele morreu em algum lugar naquela encosta da montanha, cerca de 225 metros abaixo de onde Frances estava, deixando Frances sozinho novamente. Na manhã seguinte, 24 de maio, uma segunda leva de alpinistas encontrou Frances ainda viva. Ela já estava acima de 8.200 metros por quase 6 dias e exposta ao ar livre acima de 8.500 metros por aproximadamente 36 horas. O alpinista uzbek Elias Dukvatalin foi o primeiro a alcançá-la por volta das 7h50 da manhã. Em seguida, chegou a equipe da expedição sul-africana, composta por Ian Woodall, Kathy O'Dowd e 4 Sherpas. Kathy, em particular, se aproximou e olhou para o rosto de Frances, e o que ela viu ficou com ela pelo resto da vida. A pele de Frances era branca como leite e totalmente lisa, como uma boneca de porcelana. Os olhos dela olhavam para cima, desfocados, com pupilas como enormes vazios escuros. O longo cabelo escuro dela se espalhava pela neve. Ela parecia tranquila, mas estava morrendo da maneira mais lenta e cruel possível. Ian Woodall e o Sherpa Jengbu tentaram levantar Frances. Se ela conseguisse suportar pelo menos parte do peso nos pés, a ideia era apoiá-la entre 2 alpinistas e ajudá-la a descer, ou pelo menos movê-la para uma posição mais segura. Mas ao levantá-la, as pernas dela desabaram sob seu corpo como fios de espaguete. Elas estavam completamente destruídas após mais de 30 horas de exposição. E foi aí que Frances começou a falar. "Não me deixe. Eu sou americano. Eu sou americano. Por que você está fazendo isso comigo?" Então ela voltou ao começo. "Não me deixe. Eu sou americano. Por que você está fazendo isso comigo?"
repetidas vezes, sem qualquer estímulo, sem reagir às perguntas nem quando eles falavam com ela. Ela não respondia a eles. Ela não reagia ao que eles estavam dizendo. Ela só repetia as mesmas 3 frases em sequência, como um disco arranhado. O'Dowd percebeu, horrorizado, que Frances, na verdade, não estava se comunicando. Ela não estava respondendo. Ela estava emitindo fragmentos de fala. Essas eram as palavras finais de um cérebro morrendo. Como uma máquina em loop, sua mente repetia as únicas palavras que ainda conseguia acessar. O'Dowd e Woodall passaram quase 1 hora com ela. Deram chá para Frances, tentando fazê-la beber algo quente. Eles examinaram as pernas dela novamente, massageando-as, procurando qualquer sinal de que elas ainda funcionavam, qualquer sinal de que ela conseguia se mover. Eles fizeram tudo o que podiam. Não foi o suficiente. Ela já estava muito mal, e eles precisavam cuidar de si mesmos. Então eles foram embora. Eles se endireitaram, viraram-se e desceram. Francis estava sozinho novamente, vendo as pessoas se afastarem dele pela 3ª vez em 24 horas. As horas passaram, o sol cruzou o céu. A temperatura continuava brutalmente fria, e Francis permanecia preso àquela corda, seu corpo lentamente desligando enquanto sua consciência persistia. Mais tarde naquela manhã, os Sherpas a alcançaram. Eles a encontraram ainda viva, ainda repetindo aquelas mesmas frases. Não me deixe. Eu sou americano. Por que você está fazendo isso comigo? Por volta das 10h55 da manhã, no dia 24 de maio de 1998, Frances Arsenyev morreu. Ela já estava exposta ao ar livre há aproximadamente 48 horas nesse momento. Ela viu pessoas chegarem, tentarem ajudar e irem embora, e morreu sabendo, no nível de consciência que ainda lhe restava, que ninguém voltaria. Ela tinha 40 anos de idade. Olhando para trás, é claro o que matou Frances e Sergei. Não foi azar, não foi o clima, não foi incompetência nem imprudência. Sergei já tinha feito isso antes. Ele tinha experiência, ele tinha habilidade. E Frances confiava nele completamente. Mas o que funcionou para Sergei, sozinho em 1990, não levava em conta as variáveis que eles enfrentaram em 1998. Frances nunca tinha escalado uma montanha de 28 mil pés antes. A diferença de experiência era enorme. Ao chegarem à 3ª tentativa de alcançar o cume, em 22 de maio, já estava um tempo demais na zona da morte. A chegada tardia ao cume forçou uma descida não planejada. A descida não planejada causou separação, e a separação causou morte. No Everest, é assim que o sucesso se apresenta. O tempo está estável, as cordas estão fixas, o cume está próximo e a fila está andando. Don Cash está fazendo exatamente o que deveria fazer. Ele não está entrando em pânico. Ele não está ficando para trás. Ele só está esperando. Mas acima de 8 mil metros esperar não é algo neutro. Cada minuto custa algo que seu corpo não pode repor. Aqui em cima, tempo é oxigênio. E oxigênio é sobrevivência. A fila à frente diminui o ritmo. Depois, para. À primeira vista, nada parece errado. Sem tempestade, sem colapso, sem emergência, é isso que torna esse momento tão incrivelmente assustador. No fim desta história, você entenderá como seguir todas as regras no Everest ainda pode te deixar preso, sem saída para descer. 21 de maio de 2019, o dia que fez os especialistas se referirem à temporada de escalada de 2019 como o ano que quebrou o Everest. Parece extremo, mas quando eu contar a história de Don Cash, você vai entender por que isso não foi exagero. Don era um executivo de vendas de 55 anos de Sandy, Utah. Ele cresceu como um garoto de fazenda em Novelty, Ohio, e mesmo quando era criança, Don já era diferente. Aos 15 anos, ele já tinha comprado uma moto de trilha, um Volkswagen e uma caminhonete com o próprio dinheiro. Mesmo adolescente, Don sempre foi independente, sempre pensando no próximo negócio. Depois do ensino médio, Don serviu uma missão SUD em Taipei e Oakland. Lá, ele desenvolveu ética de trabalho e disciplina. Ao voltar,
Formou-se em marketing com formação complementar em chinês na Universidade de Utah. E enquanto estava lá, ele conheceu sua futura esposa, Monette Clayton. Eles se casaram em 1986 e, ao longo dos 33 anos seguintes, construíram uma vida juntos. 4 filhos, 3 netas e uma casa em Sandy. Uma vida simples, que não tem muito a ver com montanhas. Ele até subiu na carreira corporativa, passando de um sucesso incrível em vendas de tecnologia, aumentando as receitas das empresas para centenas de milhões de dólares, até se tornar vice-presidente de vendas internas globais da BMC Software. Seu lema pessoal era simples: meu sucesso vem do sucesso dos outros. E todos que trabalharam com ele diziam a mesma coisa. Don fazia você acreditar que podia conquistar qualquer coisa. No entanto, em algum momento do caminho, Don se apaixonou por montanhas. Depois que começou a escalar, ele não conseguiu mais parar. Ele definiu como meta escalar os 7 cumes, o ponto mais alto de cada continente. Um total contraste com sua rotina. No início dos anos 2000, ele alcançou o cume do Kilimanjaro, na África, a 19.350 pés, 41 pés depois. Aconcagua no sul, depois. Elbrus, na Europa, e a pirâmide de Carstens, na Oceania. Em janeiro de 2019, Don já tinha chegado ao topo de 6 das 7 maiores montanhas de cada continente, mas sua jornada para esse recorde é uma das mais brutais que já pesquisei. Por exemplo, no Denali, no Alasca, o pico mais alto da América do Norte, a subida do Don até o cume demorou muito mais do que deveria, porque Don não era um atleta nato. Ele não era rápido, mas tinha outra coisa. O filho dele, Tanner, mais tarde descreveria o estilo de escalada do pai assim: ele não é um cara rápido, mas nunca para. Ele se esforça demais. E no Denali, essa determinação levou ele ao cume, mas também fez com que ele ficasse lá em cima tempo demais. Quando ele começou a descer, o dano já estava feito. 3 dedos da mão direita dele sofreram queimadura pelo frio. Os médicos depois tiveram que amputar. Muitos veriam isso como um aviso da montanha e mudariam de ideia, buscando um hobby mais seguro. Mas não Don. Ele fez próteses para os dedos e as usava em uma corrente no pescoço para puxar assunto. Ele transformou a amputação em uma piada, como prova de que nada podia pará-lo. Depois de perder os dedos, ele dizia para as pessoas: pelo menos eu cheguei ao topo. Em janeiro de 2019, apenas 4 meses antes do Everest, Don escalou seu 6º cume, o Monte Vinson, na Antártica. Com 4.892 metros de altitude, é o pico mais alto do continente e uma das montanhas mais remotas da Terra. Um alpinista chamado Peter Lowry, do Colorado, estava nessa expedição. Ele e Don dividiram uma barraca durante a escalada, e no Vinson aconteceu de novo. Dessa vez, o congelamento atacou o nariz de Don. Peter observou enquanto o tecido começava a morrer. Ele disse depois que Don, basicamente, se despediu do próprio nariz e continuou escalando mesmo assim. O padrão era claro. Don sempre se forçava além dos próprios limites. Seu corpo pagava o preço, e Don simplesmente ignorava e continuava. Para ele, isso não era imprudência, era o que precisava ser feito. Quando perguntavam se ele desejava morrer, ele afirmava: é o contrário. Tenho vontade de viver e quero aproveitar minha vida ao máximo. E às vezes isso inclui um risco calculado. A vida é curta, sem arrependimentos. Quando Don voltou do Vinson, no final de janeiro de 2019, ele estava sem uma parte do nariz, mas havia completado seu 6º cume. Faltava uma montanha, o Everest. Esse era o pico final, a coroação de tudo pelo que ele trabalhou. E Don estava determinado a terminar o que havia começado. Então, em janeiro de 2019, Don fez algo notável. Ele pediu demissão do cargo de vice-presidente na BMC Software. Após 25 anos, crescendo na carreira, ele largou tudo para escalar a montanha mais alta da Terra. Ele até anunciou um sabático de 5 meses no LinkedIn e colocou como novo cargo o de montanhista executivo-chefe. O plano dele era simples: Vincent em janeiro, Everest em abril e maio, depois voltar em junho e começar o próximo capítulo da carreira.
Don achava que seu plano era a prova de falhas. Ele não fazia ideia do que o sistema reservava para ele. Uma pequena mudança de rota nesse trem do caos. Para entender o que houve com Don, é preciso saber o que ocorria no Everest em 2019, pois não foi só mais uma temporada de escalada. Esse foi o ano que especialistas chamam de o ano em que o Everest quebrou. Primeiro, havia pessoas demais. O Nepal emitiu um recorde de 380 e uma permissões de escalada para estrangeiros na primavera. Cada uma custa US$ 11.000. Isso são 4,2 milhões de dólares, entrando para o governo nepalês só com as taxas de permissão. Agora, você deve estar pensando, ok, mas com certeza eles têm padrões, certo? Você deve imaginar que é preciso comprovar que tem qualificação para escalar a montanha mais alta da Terra. Veja o necessário para obter permissão em 2019. US$ 11.000 e um atestado médico dizendo que você estava saudável. Só isso. Nenhuma prova de que você já escalou uma montanha antes, nenhuma exigência de que você já tenha chegado ao topo de alguma coisa. Bastava um médico assinar um papel dizendo que você não teria um ataque cardíaco e o dinheiro, claro. Então você tinha 380 e uma pessoas com permissões, além de todos os seus sherpas e guias. Isso são milhares de pessoas na montanha. Mas fica pior porque, no início de maio, um ciclone inesperado varreu o Himalaia. Isso fez com que as equipes responsáveis por fixar as cordas na montanha se atrasassem. As expedições prontas para subir tiveram que esperar. Todos ficaram no acampamento base, monitorando o clima e gastando tempo, dinheiro e oxigênio. Quando a tempestade finalmente passou e as condições melhoraram, as previsões do tempo mostraram algo preocupante. Haveria apenas 5 dias em que os ventos estariam calmos o suficiente para tentar chegar ao cume com segurança. Para comparar, 2018 teve 11 dias consecutivos de bom tempo, e ainda assim houve incidentes. Em uma temporada normal, as expedições podem se espalhar. Algumas equipes vão mais cedo, outras vão mais tarde. Todos têm sua chance sem aglomeração. Mas em 2019, todos tiveram que ir ao mesmo tempo. E isso foi um grande problema, porque escalar o Monte Everest não é como escalar uma montanha comum, onde você pode simplesmente caminhar até o topo. A trilha até o topo é quase sempre em fila única, com trechos onde só passa uma pessoa por vez. Você se prende às cordas fixas e espera sua vez. Em um ano normal, isso era basicamente um pequeno contratempo. Talvez 50 ou 60 pessoas tentem chegar ao cume em um dia de bom tempo. Você espera um pouco, avança, espera, avança. É lento, mas está andando. Mas em 2019, havia mais de 320 alpinistas tentando chegar ao cume durante a mesma janela curta de tempo. Foi a tempestade perfeita, mas Don não sabia disso. Ele acreditava que estava em boas mãos, e essa crença lhe custaria a vida. Então, o que deixava Don tão confiante? O que fazia ele acreditar que o sistema o protegeria? A resposta é simples. Ele tinha feito o dever de casa. Ele contratou profissionais. Ele seguiu as regras. Essa não foi a primeira vez de Don nos Himalaias. Em 2009, 10 anos antes de sua tentativa no Everest, Don levou sua esposa e seus 4 filhos ao acampamento base do Everest. Juntos, eles subiram até os 17.000 pés para que pudessem ver a montanha, para que pudessem entender o que Don tentaria algum dia. Eles leram livros e viram documentários sobre o Everest juntos. A família dele pensava conhecer os riscos. Para essa expedição ao Everest, Don contratou a Pioneer Adventure, uma empresa nepalesa, com anos de experiência na montanha. Não era o serviço mais premium disponível, mas também não era o mais barato. Ele pagou cerca de $35 mil pela escalada. Seus guias eram Lakpa Nurbu Sherpa e Pasang Tenzin Sherpa. Ambos eram alpinistas experientes e profissionais que já haviam alcançado o cume do Everest várias vezes. Na noite anterior à partida para o Nepal, no início de 2019, Don escreveu uma última entrada em seu diário de gratidão. Ele escreveu: "Hoje sou grato pela minha família. Caso esta seja minha última entrada de gratidão, porque algo ruim aconteceu no Everest
Quero que todos saibam o quanto amo minha esposa, meus filhos e toda a minha família e amigos. Tive uma vida maravilhosa. Deus me abençoou. Não tenho arrependimentos. Vejo vocês em breve. Don havia feito as pazes com a possibilidade de morrer no Everest. Ele entendia os riscos, avalanches, fendas, tempestades, a zona da morte. Mas o que estava prestes a acontecer com Don era algo que ninguém poderia ter imaginado. 21 de maio de 2019 à noite, acampamento 4 no South Col, 7.925 metros acima do nível do mar. Don estava do lado de fora de sua barraca, conferindo seu equipamento pela última vez. Máscara de oxigênio, lanterna de cabeça, pilhas extras. Ao seu redor, outros alpinistas faziam o mesmo. O ar era rarefeito ali em cima. Cada respiração parecia rasa, incompleta. Essa era a dele. Sua escalada final, ao cume, para completar uma busca de 10 anos. Don olhou para a montanha e o que viu deveria ter sido reconfortante. 150 lanternas frontais serpenteando pela montanha na escuridão, empilhadas umas sobre as outras, como uma linha brilhante, desaparecendo no céu negro. Todas aquelas pessoas, todas aquelas equipes, todos aqueles guias. Ele não estava sozinho. Parecia seguro, organizado. Depois das 18H, Don conectou-se ao seu oxigênio, ajustou sua mochila e começou a subir com seus guias, Lakpa Nurbu e Pasang Tending. O avanço final, em direção ao cume, havia começado. O plano era simples: subir durante a noite, chegar ao cume por volta do nascer do sol e descer com bastante luz do dia. A subida ao cume dura de 8 a 10 horas ida e volta, limite suportado pelo corpo na zona da morte. Don avançou exatamente como seu filho Tanner disse: devagar e sempre, mas sem nunca parar. Um pé na frente do outro, subindo pela escuridão. Mas enquanto subia, ele começou a encontrar algo que piorou tudo. Aquela fila que ele viu antes da subida final era um engarrafamento. Nas partes técnicas, onde precisavam se prender às cordas fixas e passar um por vez, as pessoas apenas aguardavam paradas. A 8.200 metros, a 8.500 metros, esperando sua vez de avançar enquanto o oxigênio ia acabando. Lá em cima, oxigênio é tempo. No degrau de Hillary, uma parede de rocha quase vertical, de 24 metros, logo abaixo do cume, era ainda pior. Esse trecho estreito só permitia a passagem de um alpinista por vez. Alpinistas subindo tinham que esperar os alpinistas descendo. Alpinistas descendo tinham que esperar os alpinistas subindo. Os atrasos chegavam a 2 horas, às vezes até mais, e enquanto Don esperava, o sol continuava subindo. O céu mudou de preto para azul escuro, depois laranja e, por fim, luz do dia. Quando a fila voltou a andar, já tinham se passado horas. Alguns alpinistas desistiram, mas Don continuou subindo porque o cume estava logo ali, a apenas cerca de 100 metros de distância. E, finalmente, por volta das 5h30 da manhã do dia 22 de maio, enquanto o sol nascia sobre o Himalaia, Don Cash finalmente alcançou o cume do Monte Everest, a 8.848 metros acima do nível do mar, o ponto mais alto da Terra. Anos de sonhos finalmente se realizaram. Imediatamente, Don pegou seu telefone via satélite com as mãos trêmulas. Sua respiração vinha em arfadas curtas através da máscara de oxigênio. A conexão chiou. Quando seu filho Tanner atendeu, a voz de Don estava cheia de pura alegria. Sou tão abençoado por estar na montanha sobre a qual venho lendo há 40 anos, Don devia estar emocionado. E, sinceramente, não é difícil entender o porquê. Porque você consegue imaginar 40 anos lendo sobre essa montanha, décadas olhando fotografias, meses sonhando em estar no topo do mundo, 6 cumes, conquistados 3 dedos perdidos, parte do nariz já se foi, tudo isso levando a este momento. Esse era o ápice, a linha de chegada. Tudo o que ele sacrificou, tudo pelo que trabalhou, tudo o que acreditava sobre viver a vida, plenamente valeu a pena. Don desligou o telefone e olhou ao redor. O Himalaia se estendia em todas as direções abaixo dele. O céu estava limpo, o sol estava nascendo. Ele conseguiu.
Ele pegou sua câmera, começou a tirar fotos, as bandeiras de oração tremulando ao vento, à vista em todas as direções. Bem ali, enquanto tirava aquelas fotos, as pernas de Don cederam. Ele caiu para frente na neve. No topo do mundo, sem qualquer aviso, Don Cash, o homem que nunca parava, parou. Eis o que provavelmente aconteceu. Don já estava escalando há mais de 12 horas, de 4 a 6 horas a mais do que o normal. E nesse tempo, seu corpo estava morrendo. Porque acima de 8.000 metros, você está no que os alpinistas chamam de zona da morte. O nome já diz tudo. Nessa altitude não há oxigênio suficiente no ar para sustentar a vida humana. Seu corpo começa a falhar. Suas células estão ficando sem oxigênio. Seu cérebro está inchando. Seu sangue está engrossando. E a matemática do oxigênio é cruel. Em taxas altas de fluxo, uma garrafa padrão de oxigênio de 3 litros dura 3 a 4 horas. A subida de Don, que durou mais de 12 horas, significou que ele usou 3 a 4 garrafas só para chegar ao topo. O corpo dele tinha chegado ao limite e ainda teve o tempo no cume. A ligação, as fotografias, a sensação esmagadora de orgulho e realização. Tudo isso enquanto estava em pé em um pico de apenas 1 metro de largura. Depois que ele caiu, seus 2 guias Sherpas, Lakpa Norbu e Passon Tending, se ajoelharam ao lado dele quase imediatamente. Eles começaram a fazer RCP e compressões torácicas a 8.848 metros, onde o ar é tão rarefeito que seus pulmões queimam a cada respiração. É arriscado, mas não agir também era. Aumentaram a pressão do oxigênio dele, massagearam seus membros e fizeram de tudo para trazê-lo de volta. Surpreendentemente, funcionou. Os olhos de Don se abriram e ele pôde vê-los e se comunicar. Você consegue imaginar o alívio dos Sherpas naquele momento? Eles o trouxeram de volta. Ele estava vivo. Ele estava consciente. Mas então, tentaram ajudá-lo a ficar de pé. E Don simplesmente não conseguia. As pernas dele não funcionavam. Don estava consciente. Ele podia ver. Ele conseguia falar, mas seu corpo havia desligado completamente. E a 8.848 metros de altitude, isso era uma sentença de morte. Porque se você não consegue andar, não consegue descer. Se você não consegue descer, morre. Agora o engarrafamento faz sentido? Os Sherpas precisaram decidir. Eles podiam ficar com Don no topo, tentar de tudo e esperar que ele se recuperasse, sabendo que a cada minuto que permanecessem ali, os 3 morreriam lentamente ou podiam tentar levá-lo para baixo. Eles escolheram levá-lo para baixo. Agora essa era uma tarefa quase impossível. Mover um alpinista incapacitado na zona da morte em altitude extrema exige uma força e coragem extraordinárias. Mas Lakpa Norbu e Passon Tending não hesitaram. Eles começaram a arrastar Don cume abaixo. Eles desceram 24 metros na vertical, ficando a 24 metros, de onde Don havia realizado seu sonho. Eles chegaram ao degrau Hillary. E foi ali que essa história passa, de partir o coração para uma das mortes mais brutais que já pesquisei. Porque quando Lakpa Norbu e Passon Tending chegaram ao degrau Hillary com Don, eles ficaram desolados ao ver o que os esperava abaixo. Eles viram um congestionamento de mais de 200 alpinistas em fila única. Todos estavam subindo a montanha. Agora lembre-se, no degrau Hillary só há uma corda fixa. Apenas uma pessoa pode passar por vez. Se alguém está subindo, você espera. Se alguém está descendo, você espera. Em condições normais, você pode esperar 10 minutos, 15 minutos. É irritante, mas dá para lidar. Mas dessa vez, mais de 200 alpinistas estavam tentando passar pelo mesmo trecho estreito, e Lakpa, Norbu e Passon Tending não conseguiam passar por eles. Eles não conseguiam avançar. Eles não conseguiam contornar a fila com Don. A única rota segura estava bloqueada. Então eles esperaram a sua vez com Don deitado na neve, entre eles, a 8.770 metros de altitude. Na zona da morte, a Pioneer Adventure relataria mais tarde que eles esperaram a sua vez por pelo menos 2 horas. 2 horas. Pense no que isso significa. O acampamento 4 com abrigo, suprimentos médicos e uma chance de estabilizar Don estava a apenas 820 metros abaixo deles. Normalmente,
Isso levaria de 4 a 6 horas de descida, mas eles não podiam se mover, não por condições naturais, e sim por acidentes causados pelo homem. Enquanto esperavam, Don morria. Os Sherpas fizeram o possível, deram a ele seu próprio oxigênio, sacrificando a própria sobrevivência para tentar mantê-lo vivo. Eles o mantiveram aquecido no vento forte, conversaram e tentaram mantê-lo consciente. Mas a dura realidade da zona da morte é que seu corpo só consegue sobreviver lá em cima por um tempo limitado, e Don já estava acima de 8.000 metros há mais de 12 horas. A temperatura do corpo dele estava caindo. O frio naquela altitude, combinado com o cansaço, estava fazendo o corpo dele parar, sistema por sistema. Os Sherpas continuavam verificando como ele estava, tentando mantê-lo consciente, mas à medida que os minutos viravam horas, eles viam que ele estava enfraquecendo. Eles torciam para que ele aguentasse, porque era tudo o que podiam fazer. Esperança de que a fila andasse, e eles conseguissem levá-lo até o acampamento 4 antes que fosse tarde demais. Mas a fila não estava andando rápido o suficiente. E então, em algum momento, durante aquelas 2 horas de espera, Don desmaiou pela segunda vez. Os Sherpas imediatamente começaram a fazer RCP de novo, massagens cardíacas de novo, oxigênio de novo. Tudo o que eles tinham feito antes o trouxe de volta da primeira vez, mas dessa vez não houve resposta. Os olhos de Don não se abriram. O peito dele não se levantou. O corpo dele não respondeu. Dessa vez acabou. Donald Lynn Cash morreu no Hillary Step, a 24 metros de onde ele havia realizado seu sonho de 40 anos a 823 metros acima da área segura. Ele não morreu por avalanche, queda, tempestade ou qualquer risco para os quais havia se preparado e aceitado. Ele morreu em um engarrafamento no Monte Everest, esperando na fila enquanto seu corpo falhava, enquanto 2 Sherpas arriscavam suas vidas tentando salvá-lo e assistiam impotentes. O sistema que recebeu seus $35 mil e emitiu a permissão não conseguiu trazê-lo de volta vivo. O triste é que Don não foi o único a morrer naquela temporada. A temporada de primavera de 2019 matou 11 alpinistas no Everest. 4 eram indianos, 2 irlandeses, 2 americanos, incluindo Don, um britânico, um austríaco e um nepalês. Essas mortes tinham algo preocupante em comum. A maioria morreu de exaustão, presa em engarrafamentos ou por falta de oxigênio na fila. Mas há um detalhe perturbador sobre a morte de Don. Lembra de Peter Lowry, o alpinista que dividiu a barraca com Don no Monte Vinson e viu ele se despedir do próprio nariz por causa do congelamento 4 meses antes? Peter chegou ao topo do Everest em 23 de maio, um dia depois de Don morrer. E na subida, ele passou pelo corpo de Don, ainda com seu macacão de plumas brilhante, as botas meio cobertas de neve, morto há menos de 24 horas. Peter disse aos repórteres: "Eu pensei que veria corpos de 5, 10, 20 anos atrás, não desta temporada. Eu não me preparei mentalmente para ver pessoas que haviam morrido há menos de 24 horas. 4 meses antes, eles tinham compartilhado uma barraca, histórias, o sonho. Agora, Peter passava por cima do corpo dele rumo ao cume. Era isso em que o Everest tinha se transformado. Mas como isso aconteceu? Como uma montanha já escalada milhares de vezes vira uma armadilha mortal? A resposta não está nela, mas na economia. O Ministério do Turismo do Nepal não mede o sucesso por quantos alpinistas voltam para casa vivos. Isso eles não acompanham. O que acompanham é a receita. O turismo representa cerca de 7% de todo o PIB do Nepal. São de 40 mil a 50 mil trabalhadores sazonais, cujos meios de subsistência dependem do Everest. O governo do Nepal arrecadou 4,2 milhões de dólares com licenças em 2019, mas isso é só o começo. Os alpinistas gastam dinheiro com guias, equipamentos, carregadores, comida e hospedagem. O impacto econômico total chega a centenas de milhões de dólares. Quando perguntam por que o Nepal não impõe regras mais rígidas, a resposta é simples: eles não podem. Cada restrição custa dinheiro ao país. Cada alpinista recusado representa receita perdida. E para um país onde a renda anual média é em torno de 100 dólares, essa não é uma escolha.
que eles podem fazer facilmente. Esse problema fica evidente na forma como o Nepal aplica suas regulamentações, ou melhor, como não aplica. Após as mortes de 2019, o Nepal anunciou novas regras. Os alpinistas teriam que provar que já escalaram picos acima de 18 mil pés. As empresas de guias precisariam de 3 anos de experiência organizando expedições de alta altitude. Parecia impressionante, sério, como se o Nepal finalmente estivesse levando a segurança a sério. Mas alguns especialistas chamaram isso de teatro regulatório, propostas feitas para parecer ação sem realmente mudar nada. Eles estavam certos. A proibição de escalada solo foi introduzida em 2017, depois reintroduzida em 2019, depois novamente em 2023 e mais uma vez em 2025. Nunca foi aplicada. Requisitos de experiência foram propostos várias vezes, mas nunca foram aplicados. O padrão é claro. Tragédias ocorrem periodicamente, geram indignação, promessas são feitas, tudo volta ao normal e mais corpos surgem. A temporada de 2020 foi cancelada por causa da Covid-19. Quando as escaladas foram retomadas, em 2021, o Nepal emitiu mais de 400 permissões. Em 2023, eles emitiram um recorde de 478 permissões. Entre 17 e 18 pessoas morreram naquela temporada, mais do que em 2019. O sistema que matou Don Cash continua funcionando exatamente da mesma forma. O corpo de Don permanece no alto do Everest. O resgate custaria de 40 a 70 mil dólares. Também exige que 10 Sherpas arrisquem suas próprias vidas. A família dele optou por não tentar. Segundo o obituário de Don, ele pediu que seu corpo ficasse na montanha. A família não processou a Pioneer Adventure, nem culpou os guias publicamente. O irmão de Don enviou uma mensagem ao Nepal pedindo que Norbu e Tenzing saibam da profunda gratidão da família pelo esforço heróico deles para salvar Don. A nobreza da família. É bonito, mas aqui está o que essa nobreza não pode mudar. Don fez as pazes com a ideia de morrer no Everest. Ele escreveu sobre isso em seu diário. Ele entendia os riscos, avalanches, fendas, tempestades, mas ele não fez as pazes com a ideia de morrer em uma fila. Ele não se preparou para um sistema que valorizava o lucro acima das vidas. Ele não calculou o risco de 200 pessoas, bloqueando sua única rota para a segurança. Don viveu plenamente. Ele realizou seu sonho e ficou no topo do mundo. Mas, a apenas 24 metros daquele cume, um engarrafamento o matou. E 5 anos depois, aquela fila ainda está lá. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.